Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E hoje um novo quadro aqui no canal, a análise escatológica. Eu irei pegar um vídeo sobre um comentário a respeito do Apocalipse. Eu irei analisar este vídeo e, claro, sempre analisando em cima do preterismo, tá, gente? Que o preterismo é a posição que eu defendo, posição mais racional e, para mim, a única interpretação possível do Apocalipse. Não estou falando que o futurismo é heresia, que a igreja tem uma interpretação única, nada disso, tá? Estou falando que, no meu entendimento, o preterismo é a única interpretação possível do Apocalipse e defendo isso com a posição de vários padres da igreja, todo mundo sabe disso. Então irei pegar esse vídeo e fazer uma análise, e acho que se der certo irei fazer mais vídeos assim, análise escatológica, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, gente, deixa um comentário também, tá? Deixa um comentário. Se aparecer a opção hypar, clica que é de graça, o YouTube vai entregar o vídeo para mais 1.400 pessoas. Considere contribuir aí financeiramente com o canal, aqui do ladinho QR Code com o Pix do canal ou através da chave Pix crismacabelos@gmail.com. Também tem a opção do clube de membros, tá aqui na descrição do vídeo o link de acesso ao clube de membros, ou ali do lado ali do botão inscreva-se também tem o acesso ao clube de membros, tá? Lá tem três opções, de R$ 1,99, R$ 4,99 e R$ 7,99, e você faz aquela contribuição mensal com o canal. Hoje eu irei analisar o vídeo do grande Ariel Lazari, católico muito famoso agora, né? Ele está participando de vários canais, vários podcasts, vários debates, levando a fé católica aí para vários lugares. Então, não é uma crítica, tá? Só vou fazer uma análise em cima da posição dele a respeito do anticristo. E este vídeo, acho que é um short, na verdade, ele está fazendo também, né, um comentário em cima do vídeo do Padre Fábio Marinho. Aliás, esse vídeo, eu já fiz um react desse vídeo, tá aqui no meu canal. O Padre Fábio Marinho participando do podcast Três Irmãos, se eu não estou enganado, tá, gente? E chega um momento que eles falam do anticristo e o Padre Fábio Marinho vai dando corda ali e não respondendo, esperando que os dois apresentadores ali, eles mesmos, né, criem a resposta deles para o tema a respeito do anticristo. O Padre Fábio Marinho, eu gosto muito dele, tem gente que não gosta, ele é muito moderno, né, todo mundo sabe disso, mas eu gosto muito dele. E ele tem uma visão escatológica bem parecida com a minha, com a do Robson, com o Felipe também, né? Uma visão bem preterista, não exatamente igual, mas é uma visão bem preterista, uma visão bem racional do Apocalipse, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui, né, ver qual foi o comentário do Ariel Lazari e, claro, colocar, né, em cima do comentário do Ariel Lazari, colocar a nossa análise em cima do preterismo, tá, gente? Sempre em cima do preterismo, tá? Então está aí o short, né, na parte de cima aí o Ariel e embaixo, né, o cortezinho ali do Padre Fábio Marinho. Prestem atenção. Você acredita no anticristo também, padre? De onde que sai isso? Achei muito legal essa posição aqui do Padre Fábio Marinho, porque ele não responde, né? Ele vai jogando a ideia para os apresentadores ali, né? Mas de onde saiu isso, né? Mas como isso? Eu preciso saber o que vocês entendem sobre anticristo, né? Preciso saber de onde que saiu para eu saber se eu acredito ou não, porque isso para mim é uma coisa tão irrelevante. Vou acreditar como se não tem substância palpável para eu entender o que é o anticristo. Agora ele deu um argumento bom aqui, né? A gente não sabe exatamente o que é o anticristo, mas parece que é uma pessoa, sim. Se a gente... Aí é que tá, né? A gente sabe o que é o anticristo porque São João
na primeira carta, no capítulo 4, nos primeiros versículos, ele explica o que é o anticristo, é o espírito do anticristo agindo em pessoas, tá? Então não é uma pessoa em si o anticristo, e sim é o espírito maligno do anticristo que age em pessoas. E São João ele vai falar na sua carta que desde o Antigo Testamento esse espírito maligno vem agindo, já agia lá nos falsos profetas, e é claro que no tempo de João, ali naquele momento, ele agiu, né? Eu tenho uma interpretação muito diferente dos preteristas a respeito da primeira carta de João, no capítulo 2, quando fala, eles saíram do meio de nós, eles estavam conosco, mas não eram de nós. As pessoas veem aquilo como a igreja, como se fossem os cristãos, e eu não vejo desta forma, tá? Eu creio que São João ali estava falando dos hebreus, que os anticristos, naquele momento, São João estava falando naquele momento, a última hora. Ele não estava falando de anticristo, que iria aparecer 2000 anos depois. Ele estava falando dos anticristos daquele momento. E as pessoas esperavam um anticristo, né? Ou seja, uma pessoa... É claro que também os cristãos naquele momento não tinham um entendimento exato do que seria anticristo. E São João realmente estava ali explicando o que era o anticristo. E as pessoas esperavam também um anticristo chefão. Aí São João vem, quebra e fala, ó, gente, vocês esperam um anticristo chefão aí, mas na verdade são vários anticristos. E eles saíram do meio de nós e não estavam conosco, mas não eram dos nossos. E São João estava falando dos hebreus, que os anticristos saíram ali, dentre os hebreus, mas não eram os hebreus. Aí você vai pegar Nero. O que era Nero? Nero era o imperador romano. O Império Romano estava dentro de Israel, mas não era israelita. Herodes Magno, Herodes Agripa I, que foram os perseguidores aí dos cristãos. O Herodes Magno, claro, perseguiu Cristo antes de nascer, só para vocês terem uma ideia. Eles não eram hebreus. Eles estavam ali dentro de Israel e não eram israelitas, tá, gente? Eu creio que São João estava dando essa dimensão para os cristãos, né? E principalmente para os judeus convertidos. Acho que era essa a explicação exata de São João a respeito dos anticristos, né? Que ele fala os anticristos. E quando ele vai explicar melhor a respeito do anticristo, ele vai falar, olha, é o espírito do anticristo. Então o que estava no mundo naquele momento, gente, não era o anticristo chefão, era o espírito do anticristo que agia em pessoas, como Nero, como Agripa I, e entre tantos outros ali que, né, perseguiram a igreja, principalmente ali no primeiro século. Vamos pegar lá a carta aos Tessalonicenses, né? São João apóstolo também nas cartas dele, o próprio Apocalipse quando fala da besta. Aí é que tá, gente, o Ariel Lazari aqui, a meu ver, tá, gente, já comete um erro aqui querendo personificar uma coisa que não exatamente São João personificou. São João vai tratar o anticristo como espírito. Quando você fala do 666, você está falando da besta. Você não está falando do anticristo, gente, vamos ser bem sinceros. Quando você está falando do número da besta, você não está falando do anticristo, você está falando de um sistema político de 7 reinados, no qual 5 caíram, um existia e o outro iria vir. Ele estava citando um desses reis. Ah, mas o 666 significa Nero. Sim, Nero era um anticristo? Era. Mas não quer dizer que o 666 se refere ao anticristo. Não, se refere ao quê? A besta do Apocalipse. A mesma coisa São Paulo. São Paulo não cita anticristo, tá, gente? São Paulo cita o mistério da iniquidade. E aí você pode... Ah, mas essa pessoa, né, do mistério da iniquidade, era um anticristo? Com certeza estava sendo agido pelo anticristo. Mas qual era a intenção do autor naquela carta? São Paulo... A intenção dele era falar de anticristo. Quando São João falou da besta, a intenção era falar da besta. A gente tem que saber qual que era falar do anticristo ou da besta. Até porque São João, ele explicou tudo sobre o anticristo na sua carta. Então, se ele quisesse mesmo se referir ao 666 como o anticristo, o número do anticristo, ele teria citado isso no Apocalipse, era o mesmo autor. Então é que eu já vejo esse erro de tudo ser anticristo, né? É tudo anticristo. O mistério da iniquidade, anticristo. Besta, anticristo. Não que não esteja ligado uma coisa na outra, mas
qual que era a intenção do autor ali. Quando a gente vai falar de anticristo, gente, a gente está falando da primeira carta de São João. É ali que ele cita o anticristo. O São Paulo chama do filho da perdição, dá a entender que é um ser humano, e vários padres da igreja disseram que sim, que é um ser humano. Aí entra uma outra questão, gente, porque é algo muito subjetivo essa visão do Ariel, tá? Com todo respeito à visão do Ariel, não estou falando aqui que ele está cometendo uma heresia, nada disso. Só que é muito subjetivo, porque qual era a visão dos padres da igreja em cima dessa pessoa que seria o anticristo? A visão dos padres da igreja, e eu já fiz vários vídeos com o Robson, enfim, com o Felipe, com o Perim, mostrando que a visão deles, primeiramente, é que Nero era o anticristo e que Nero iria ressuscitar para tomar o Império Romano ou levar o Império Romano ao seu fim. Essa era a visão. Eles tinham a crença, que era uma crença até pagã por sinal, mas que infelizmente, né, foi adotada pelo cristianismo na época, que era de Neros redivivos, né? Desculpa, gente. Neros redivivos. Então eles tinham essa crença, que antes do Império Romano cair, Nero iria ressuscitar, ou iria reaparecer. Eles não sabiam explicar exatamente, mas que então seria Nero, o anticristo ali no primeiro século, tá? E Nero o mesmo anticristo iria reaparecer, tá? Então é muito subjetivo falar essa era a visão dos padres da igreja. Porém, infelizmente, tá, gente? Essa visão dos padres da igreja a gente não pode levar como um consenso unânime ou uma visão escatológica interpretativa para a igreja. Por quê? Porque no Concílio de Latrão, e esse é o 5º Concílio de Latrão, nega essa visão dos padres da igreja, tá? Até porque aqui nesse concílio, tá? No 5º Concílio de Latrão, e a ata do concílio está disponível aí no site do Vaticano. Ele vai falar sobre o anticristo, sobre os pregadores que colocavam medo nas pessoas, e ele vai dizer assim, aqui ó, no final desse parágrafo, vai dizer assim, ó: saibam que aqueles que até agora ousaram declarar tais coisas sobre o anticristo, tá, gente? São mentirosos. E que por causa deles, não pouca autoridade foi tirada daqueles que pregam a verdade. Ou seja, por causa dessas pessoas que pregaram sobre o anticristo e, infelizmente, né, acabaram se enganando. E esse termo mentiroso aqui, como eu falei, tem que saber exatamente na época por que foi colocado o termo mentiroso. Talvez tenha uma conotação diferente do que nós temos hoje, tá? Aqui nós estamos falando de um latim arcaico, né? Algo nesse sentido. Eu não entendo muito latim, tem que saber explicar melhor. Mas o que o concílio está falando é que todos que pregaram sobre o anticristo até aquele momento acabaram mentindo. Então, você não pode pegar a visão dos padres da igreja. Infelizmente, tá, gente? A visão dos padres da igreja a respeito do anticristo, a gente tem que ter um entendimento, a gente tem que ler, ter, né, o conhecimento, a consciência do que eles entendiam sobre isso, mas sabendo que eles erraram nesse ponto. A maioria deles erraram, né? Eles, como eu falei, eles acreditavam em Neros redivivos, tá, gente? Tinha padre da igreja e santo, como São Martinho, por exemplo, que acreditava que o anticristo tinha 8 anos de idade na época dele. Ele errou. Né? Ele não vai falar que ele acertou, ele não pode ter acertado, tá, gente? São Martinho, ele errou, ele não pode ter, né, acertado dizendo que o anticristo, esse anticristo que eles estavam esperando, tinha 8 anos. Então, aí já fica uma coisa muito subjetiva, porque aí você traz essa ideia, os padres da igreja falaram tal coisa, mas tem que saber o que eles falaram, trazer o conteúdo, o contexto. Eu tenho um vídeo no canal explicando isso daqui, tá? Apocalipse, por exemplo, tem o 666, que é o código da besta, tal, do anticristo. Aí, aqui, você vê, aqui o Ariel acaba trazendo algo sugestivo. 666 é o código da besta, do anticristo. Opa, é da besta ou do anticristo? Apocalipse 3 está falando da besta. A primeira besta que sobe do mar, a segunda besta que sobe da terra. A primeira besta sobe do mar, o mar é o quê? As nações pagãs. Quem subia do mar das nações pagãs? Para Israel.
Era exatamente o Império Romano. A besta que sobe da terra, o que era a terra? Né? Que vem do ges, do grego, ges, terra, território, a terra da circuncisão. A terra estava separada do mar. Mar, povos pagãos, terra, circuncisão. Estava falando de Israel, ou seja, a segunda besta vinha do próprio Israel. Por isso que eu falo para vocês, quando São João fala sobre anticristo, ele fala sobre anticristos. Né? Ele fala assim, ó, vocês estão esperando o anticristo, mas na verdade são os anticristos. Por quê? A mesma coisa da besta. Você tem besta no mar, besta na terra. Aí você fala, tem Nero, por exemplo, lá em Roma, você tem Herodes Agripa I em Israel. Tudo perseguindo os cristãos. Né? São tudo anticristo. O anticristo é aquele que se opõe a Cristo. Exatamente isso. Mas são pessoas, não. O São João vai falar exatamente no capítulo 4 da sua primeira carta que era o espírito do anticristo que naquele momento estava no mundo. Mas são pessoas sendo agidas por esse espírito. É muito simples entender isso. Código, a gente sabe que em hebraico as letras ali formam Caesar Neron. Ou seja, Nero seria... Então aqui você vê que ele cai na realidade, né? Aqui ele tem esse... graças a Deus, né? Nesse ponto aqui ele traz a realidade. O 666 não tem como não ser César Nero, tá, gente? É muito fácil entender isso. Você vai pegar o nome de Nero, qual idioma foi escrito o Apocalipse? No grego. Qual que era a nação, a cultura do autor? Ele era hebreu, então ele pega o nome de Nero no grego e vai fazer o que? A gematria hebraica em cima do nome de Nero, vai dar 666. A gente não tem como escapar disso daí. Qualquer pessoa que não haja com desonestidade intelectual vai dizer exatamente, afirmar que o 666 significa Nero, tá? Essa besta. Só que ainda assim, né, o Apocalipse ele é um texto que tem uma recapitulação progressiva, ou seja, o tempo inteiro ele conta a história inteira da humanidade. Então, gente, aqui entra numa coisa chamada conjectura e mais uma vez, tá, respeitando a posição do Ariel, mas infelizmente aí eu já não sou adepto desse tipo de interpretação. E veja que o Apocalipse, gente, esse Apocalipse futurístico, ele está tão enraizado, né, nas pessoas. O primeiro contato que a pessoa tem sendo cristã ou não, sendo católico, protestante ou ateu, o primeiro contato do Apocalipse é esse Apocalipse futurístico. Por quê? Ele acaba vendo isso com os pregadores do fim do mundo, na televisão, na Rede Globo, em novelas, nos filmes. Ele acaba tendo esse contato com o Apocalipse futurístico. E quando ele se depara com uma visão racional, que é a visão preterista, ele não consegue escapar da visão preterista porque é racional. Ele percebe, não, isso aqui tem sentido, é claro. Tá? São João diz que escrever as coisas que iriam acontecer em breve. Aqui está falando do Império Romano. Só que ele não quer... E a magia desse apocalipse futurístico é tão grande. Eu passei por isso. Tá? Estou falando porque realmente foi difícil eu me desligar desse apocalipse futurístico na época. Foi difícil mesmo abandonar essa ideia. E a magia desse apocalipse futurístico é tão grande, gente, que aí a pessoa tenta encontrar alternativas. Tá certo o preterismo, é uma visão racional, realmente, né, é bem objetivo, mas aí vamos dar um duplo carpado aqui para tentar jogar isso para o futuro também. Não, o Apocalipse não conta a história da humanidade, gente, pelo amor de Deus. O Apocalipse não tem como você colocar num livro de 22 capítulos a história da humanidade. Olha o tamanho da Bíblia Sagrada. Olha o tamanho da Bíblia Sagrada ali no Antigo Testamento. Só para contar a história antes de Cristo, o que seria, né? Antes de Cristo a história da humanidade. Aí você vai colocar a história inteira da humanidade ou depois de Cristo em 22 capítulos. Não tem como, não tem. Então, enfim, aqui a gente começa a conjecturar coisas que, se der certo, se acontecer, eu acertei. Se não, a gente passa por uma próxima tentativa. E assim são os pregadores do fim do mundo, tá? Não estou falando que o Ariel seja isso. Mas assim são os pregadores do fim do mundo. Não acontece não aconteceu a interpretação que eu fiz agora, então vamos jogar para uma outra ideia para ver se acontece futuramente. Indo e voltando. Então tem os 7
selos, depois tem as sete trombetas, depois as 7 taças. São coisas que vão recapitulando a mesma coisa que já foi contada com mais detalhes, né? Não, cara, não acontece isso no Apocalipse, me desculpa. O Apocalipse ele é muito objetivo, de forma cronológica, tirando ali a questão do capítulo 11 e do capítulo 12, que há uma quebra de narrativa e proposital, tá, gente? Que ali é aquela quebra de narrativa e depois retoma de novo, mas sempre em ordem cronológica. O Apocalipse você tem o quê? Uma preparação, ali com a carta, 7 igrejas, a preparação. Aí depois você tem a visão que a gente chama liturgia celeste, né? Que a gente chama aquela visão da liturgia celeste, com o julgamento da grande Babilônia, a grande meretriz, desculpa, né? A grande prostituta da Babilônia, que é Jerusalém. Você tem o julgamento. Aí vem a condenação da grande prostituta babilônica, e depois vem o que? A execução da grande prostituta babilônica. Então é uma coisa cronológica. Então você tem preparação, juízo, condenação e execução. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso aqui, e não veio da cabeça do Ariel, tá, gente? Isso aqui realmente ele aprendeu com outras pessoas, tá? Ele foi procurar outras fontes, mas não tem isso no Apocalipse, que vai e volta, essa questão de Apocalipse cíclico, que começa, termina. Não existe isso no Apocalipse, gente. Não existe. Cara, se existir, me mostra. Alguém, por favor, me mostre, porque você começa vendo o juízo da grande meretriz, ali no capítulo 4, capítulo 5, aí depois você parte o quê? Né? Para condenação, né? Tudo que vai acontecer com a grande meretriz, sempre, né? Lidando com isso. Depois você vai ver o que? A execução, lá no capítulo 17, capítulo 18. E aí sim, depois você vê o reino milenar, enfim, aí o juízo final, mas isso é uma outra questão. Mas até o capítulo 19 vem em ordem cronológica, tá, gente? Então, o que pode acontecer é que Nero tenha sido, por exemplo, um tipo de anticristo, ou seja, uma espécie de... O pessoal chama de antítipo, né? O contrário de tipo. Então, ele é uma espécie de profecia do que seria o anticristo no fim dos... Aqui é conjectura. Aí é aquela que entra numa questão de conjecturas, né? Pode ser isso, pode ser que para salvar aquela minha visão, que aquela magia que eu ainda tenho, sabe? Que eu preciso desse anticristo que vai lutar contra Jesus Cristo, né? Aí vem São Paulo na sua carta e diz assim que não é contra carne, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades do ar, né? Então, a gente tem que... Por isso que a Bíblia, ela tem que ser lida, entendida completamente, tá? Gente, nós não somos adeptos dos versículos isolados, porque uma coisa vai dando entendimento para outra, vai completando. A nossa briga hoje, a nossa luta, né, é espiritual. A gente não vai lutar contra carne e sangue. Então essa história do anticristo chefão, o catecismo não fala sobre anticristo chefão, também tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. O catecismo não fala sobre esse anticristo chefão personificado, não fala sobre impostura religiosa, é uma outra coisa. Sim, alguns santos defenderam isso, mas como nós vimos no próprio Concílio de Latrão, erraram. Aí você vai ver outros santos que defendiam a ideia do anticristo como sistema político, anticristo como grupo de pessoas sendo agidas, as pessoas sendo animadas aí pelo espírito do anticristo. Então sempre trazendo essa ideia do anticristo ser algo mais do que simplesmente uma pessoa, e sim um espírito atuando, né, contra a igreja, sempre, claro, perseguindo a igreja e perseguindo principalmente Jesus Cristo. Tempos, poderia ser, né? Mas o padre tem razão, é uma coisa que é muito difícil da gente interpretar antes de acontecer. Igual os judeus tinham muita dificuldade de interpretar as coisas que Daniel falou, que Isaías falou, antes de Jesus Cristo vir. É difícil mesmo, antes da concretização de uma profecia, você conseguir fixar o que está acontecendo. Mas aí já vem o pressuposto de que o Apocalipse não se cumpriu
aquilo, né, que está no Apocalipse do capítulo 11, 19, tá, gente? Que diz respeito à grande tribulação, já vem do pressuposto de que aquilo não se cumpriu no primeiro século com a destruição de Jerusalém. Você vê como dá ele já dá uma resposta para uma pergunta que nem foi feita. Primeiro a gente tem que saber quando foi escrito. Primeiro, quando foi escrito Apocalipse? Para quando foi escrito? Quem escreveu? Para quem ele escreveu? Tem que saber todas essas respostas para depois fazer uma exegese em cima do livro. Não dá para fazer uma exegese, como eu falei, em cima de um apocalipse do desejo. Eu desejo que ainda vai se cumprir. Então tem que fazer essa exegese em cima disso. Não. A gente tem que saber qual era a intenção do autor. Quem é o autor do Apocalipse? São João? Qual era a intenção de São João quando ele escreveu? Ele escreveu o Apocalipse para contar a história da humanidade? Foi isso que ele fez? Essa era a intenção de São João? Ele quis colocar a história da humanidade em 22 capítulos. Será que iria caber em 22 capítulos a história da humanidade? Ele queria fazer ali um livro místico em que começa e termina com tipo, antítipo. Era isso que ele queria fazer? Um apocalipse cíclico que a todo momento está acontecendo a mesma coisa? Era essa a intenção do autor? As cartas às 7 igrejas da Ásia. E qual que era a intenção dele? Era contar a história da igreja com 7 cartas. Essa era a intenção do autor? A gente tem que saber qual era essa intenção. Não trazer o meu apocalipse do desejo em cima da exegese. O que vai acontecer? O que a gente vê é muita gente com certezas sobre esse tema, que, como o padre disse aqui, é um tema muito misterioso mesmo. O que é o anticristo? Para eu saber se eu acredito ou não nele. Essa pergunta do padre Fábio Marinho foi fatal, né? Primeiro vem a pergunta do apresentador, eu não sei o nome dele, né? E sobre o anticristo, ele fala, tá, mas o que é o anticristo? Né? Me fala o que é o anticristo para saber se eu acredito ou não. Porque o anticristo que está na Bíblia Sagrada é o espírito maligno do anticristo que naquele momento estava no mundo. Aí então tem que saber qual é o seu entendimento do anticristo. Aí eu digo, né, se eu acredito ou não. Na Bíblia fala do anticristo, não fala? Onde? Em Apocalipse? Fala. Então. É que ele virá. Aqui o padre Fábio Marinho deu uma escorregada também, né? Porque o Apocalipse não fala de anticristo, tá, gente? Essa é a realidade. Não cita nem o termo, nem o nome do anticristo. A gente consegue identificar o anticristo dentro do Apocalipse de um modo muito subjetivo. Mas o anticristo em si a gente não consegue identificar no Apocalipse. O anticristo foi revelado por São João na sua primeira carta, capítulo 2, capítulo 4. E aí Jesus é que vem pra... Isso, no Império Romano. Isso, a besta. E qual que é a marca da besta? Qual que é a marca da besta? A mente era 666, mas agora... Essa marca da besta também é uma coisa muito mal interpretada, porque fala de sinal, tá, gente? A marca da besta é o sinal. O que era o sinal? O sinal é aquilo que você faz. Eles falam de marca como se fosse tatuagem, como se fosse alguma coisa implantada na pessoa. Não, era o sinal, tá? O termo ali era como se fosse um sinal. Não é mais. Não, a identificação da besta tinha que saber o nome. Era o nome do imperador César, né? Porque na Cabala você conta as letras. É a soma dos nomes de das letras do nome de Nero dá 666. Ele é a besta fera. Mas isso não quer dizer que seja especificamente aquilo ali e acabou, né? Aí vem a questão do apocalipse do desejo. Mais uma vez, gente, não tô aqui criando atrito com Ariel, né? Pelo amor de Deus, nada disso. Mas o ponto de vista aqui é diferente. Aí ele vem, não quer dizer que fica nisso, né? Como que ele falou? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá, gente? Quer ver, ó? Quer dizer que seja especificamente aquilo ali e acabou, né? Não quer dizer que seja aquilo e acabou. Mas qual era a intenção de São João? Esse é o problema, gente. Qual que era a intenção de São João? Fazer profecias do Apocalipse que iriam se cumprir ali com o Império Romano, e depois ia se cumprir de novo, e não ia parar mais de se cumprir, sabe? Algo muito subjetivo mesmo. Isso daí, gente, cara, não era essa a intenção
de São João quando ele escreveu o Apocalipse. Me desculpa, gente. Não era. Ele começa o Apocalipse com algo bem objetivo, por sinal. Eu vou escrever... na verdade, Jesus Cristo, né? É quem ordena que ele escreva as coisas que iriam acontecer em breve. É algo muito objetivo mesmo. Assim como Jonas, por exemplo, esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, e é um exemplo de... Não, aí você está pegando uma outra coisa, Ariel. Desculpa, cara. Primeiro que o livro de Jonas... Vamos lá. Primeiro que o livro de Jonas... ele tem que ser interpretado porque é algo muito figurativo. Você não acha que Jonas realmente entrou dentro de uma baleia, né? Ninguém iria sobreviver, tá? Eu sei que tem pessoas aí fazendo vídeos aí falando não tem como sobreviver, sim, não tem como sobreviver, gente. Então você está vendo que a questão do livro de Jonas vai muito além do que está no livro. Mas não é algo que se cumpriu, não é uma profecia que se cumpriu com Jonas, tá? Não foi feita uma profecia, se cumpriu com Jonas e vai se cumprir de novo, não. É algo que figuramente aconteceu e de um modo figurado prefigurava a vinda de Cristo. Ou seja, a morte e ressurreição de Cristo, na verdade. Não é uma profecia que se cumpriu e iria se cumprir de novo. Então não pode ser usado para defender esse tipo de interpretação. Cristo, né? É um tipo de Cristo, é uma profecia do que seria depois de Cristo. Assim como diz São João Damasceno, a sarça ardente ali, aquele local... Também é uma coisa muito figurativa, não é algo que se cumpriu, não é uma profecia que se cumpriu e iria se cumprir de novo. Foi um acontecimento que daquele acontecimento você tirou o quê? Uma visão pré-figurada de Jesus Cristo, do Novo Testamento, de Virgem Maria, dos Santos Apóstolos. É bem diferente de algo que foi profetizado, se cumpriu, iria se cumprir de novo. Não estou falando que não possa ter acontecido isso, mas é algo realmente, né, que não é normal. Sagrado, onde Deus se manifesta, é também uma profecia sobre a Santíssima Virgem Maria, né? Os crentes agora vão pirar com isso que eu falei, mas é a doutrina da igreja, tá lá, São João Damasceno diz isso. Da mesma forma, né, que o Mar Vermelho prefigura o batismo, né? Pode ser... Mais uma vez, ele está pegando coisas que são literais, não o livro de Jonas, que o livro de... Gente, como eu falei, o livro de Jonas ali é poético, tá? Vamos pegar algo mais poético ali. Ninguém acredita mesmo que Jonas foi engolido por uma baleia e sobreviveu dentro de uma baleia 3 dias. Né? Então é algo bem poético isso daí. Agora, a questão do Mar Vermelho, ele está pegando algo que aconteceu, e esse algo que aconteceu prefigurou alguma coisa. Então não é uma profecia, tá, gente? Que se cumpriu e iria se cumprir de novo. Tá? São coisas diferentes. Que, de um jeito maligno, né, Nero prefigure um anticristo no futuro também. Uma coisa não elimina a outra. Mais uma vez, gente, nada contra o Ariel, mais uma vez, parabéns pelos debates, parabéns, né, pela participação aí nos canais, principalmente que não são canais católicos, tá? Levando aí a fé católica em vários lugares, mas eu não concordo com essa visão do Apocalipse, cara. Essa visão, e dá para perceber que ele conhece o preterismo, e quando ele fala ali de coisas do preterismo, como sendo Nero e tal, ele não consegue fugir daquilo. Ele fala, não, é real, né? O 666 é Nero e tal, mas aí vem uma conjectura para salvar aquela visão do apocalipse futurístico. Aí eu não concordo muito com isso, tá, gente? E aí vem umas questões interpretativas aí. É que o Apocalipse conta a história da humanidade. Não conta a história da humanidade. O Apocalipse começa, termina. Não começa, termina. É bem cronológico, né? O Apocalipse, quem pode pegar para ler do capítulo 1 ao capítulo 22. Você vai ver que é bem cronológico, né? Você vai ver, começa lá com a preparação. Depois vem o que? O juízo. Depois do juízo vem o que? A condenação. E depois a execução. Tudo referente à Grande Babilônia, a cidade que mata santos e profetas, a cidade que crucificou o seu próprio Senhor. E qual é essa cidade? Roma? Claro que não, gente, Jerusalém, né? Paz e bem a todos, até a próxima. Mais uma vez, gente, não estou aqui criando atrito com Ariel, mas só aqui fazendo uma análise em cima
da análise dele em cima do vídeo do padre Fábio Marinho, tá? Não concordo com essa posição, com essa visão. Acho que a intenção do autor não era essa. A intenção do autor, sim, era transmitir o que aconteceu com a igreja naquele momento durante a destruição do Templo de Jerusalém, que foi a grande tribulação. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.